Momento de reflexão da Palavra de Deus. Bom dia. É com muito prazer que eu estou aqui novamente com vocês, quase um ano depois, para compartilhar com vocês um trecho da Palavra de Deus e para que a gente possa meditar nessa manhã sobre coisas que têm acontecido na nossa vida, no nosso caminhar, nas nossas relações, que parecem grandes demais para nós. E vamos ter um momento de oração, pegue a sua Bíblia, tenha ela aí por perto, para que, se você puder, você lê comigo os seus versículos. E vamos estar colocando diante do Pai esse momento. Pai Santo, Pai Bendito, nós te agradecemos por essa manhã, pelo ar que respiramos. Nós te agradecemos porque o Senhor nos deu o teu sopro, Senhor, nessa manhã, para que nós vivamos para a tua honra, para a tua glória, te louvando, te bendizendo e aprendendo do Senhor. Pai, abre nossas mentes e os nossos corações, para que a gente aprenda sobre os interesses do teu reino, que são tão diferentes do nosso reino aqui da terra. São interesses eternos, que têm significados para toda a eternidade. Que o Senhor possa nos ensinar nessa manhã. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Eu vou compartilhar hoje com vocês a história de Davi e Golias. Essa história, esse trecho da história está narrado em 1 Samuel 17. Eu não vou ler o texto com vocês, mas depois vocês podem ler o texto inteiro, onde conta que o povo de Deus estava numa região de Azeca e existia o povo de Deus num lado de um monte e os filisteus de uma outra banda. E eles estavam por guerrear. E nesse povo filisteu existia um gigante muito grande. E ele pensou assim: para que dois povos vão guerrear se só dois homens podem lutar? E ele vinha afrontar o povo de Deus todos os dias. Escuta, não tem ninguém aí desse lado para guerrear comigo? E o povo de Deus olhava para aquele gigante com aquela armadura, que tinha um capacete, uma couraça de bronze pesada, e a lança dele era muito grande, e ele era muito alto, e eles temiam demais por lutar por aquele gigante. E não se achava no meio do povo do nosso Deus um homem sequer que tivesse coragem de lutar com aquele gigante. Ao mesmo tempo, na casa de Davi, o pai de Davi chegou para Davi e disse: Davi, seus irmãos estão lá naquela situação de guerra, então leva uma comida para eles lá e vê como que eles estão. E Davi foi, na obediência, para obedecer o pai, levar comida para os irmãos. Quando ele chegou lá nessa região, ele falou: ué, mas o que está acontecendo aqui? Aí contaram para ele que aquele gigante vinha todas as manhãs e à tarde afrontar o povo de Deus. E aí Davi disse assim: mas quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele não se conformou com isso. Mas o que vocês estão fazendo? Ninguém vai lutar com ele? Então ele disse no coração dele: eu vou. E aí as pessoas ficaram até assustadas: mas como que esse rapazinho novo vai lá afrontar? Vamos conversar com o rei então. E o rei Saul então falou: mas você desse tamanho, novinho, então eu vou te dar uma armadura. Vestir uma armadura em Davi, e Davi não conseguia nem se mexer com aquela armadura. Então Davi falou: não, eu não quero, eu vou sem nada, e vou com a minha funda, e vou lutar com esse gigante. E chegou, a história diz que ele chegou diante do gigante, e com a sua funda ele lançou, a pedrinha bateu na testa do gigante, e o gigante morreu. E quando ele foi, ele disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Porque ele disse que o Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Então,
que aconteceu com Davi? Vamos pensar então na nossa vida, né? Nós temos que nos apaixonar pelo Deus da Bíblia, pelo Filho de Deus, que Deus nos enviou. Porque quando nós olhamos para Deus, nós então ficamos fortes em qualquer coisa que nós tenhamos que passar na nossa vida. Existe um provérbio 27:19 que diz assim: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Então, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Seu coração revela o seu verdadeiro eu, o que você verdadeiramente é, e não o que os outros pensam que você é ou as circunstâncias o forçam a ser. Seu coração vai determinar o porquê você dizer certas coisas, sentir-se como sente e agir da forma que você age. Então, o convite para hoje é: se apaixone por Jesus. Entregue a sua vida totalmente para Ele. No provérbio 23:26, diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. O Senhor quer o teu coração. O primeiro mandamento que Jesus resumiu toda a lei, ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, a primeira pessoa que você deve pensar na sua manhã é no Senhor. E a última pessoa que você deve pensar quando você deita é no Senhor. E todo o seu dia deve ser dado a Ele. Porque aí você vai se mover em todas as circunstâncias da sua vida em direção aos interesses dEle. Porque o que nós fazemos é que nós acordamos pela manhã e nós não colocamos o nosso dia, as nossas circunstâncias diante do nosso Deus. Nós fazemos da nossa forma. E o que Deus está buscando são pessoas apaixonadas por Ele, apaixonadas pelo reino dEle, que entendam qual é a proposta dEle para a nossa vida. Então, o que essas pessoas que são apaixonadas por Deus fazem? As pessoas que são apaixonadas por Deus fazem coisas extraordinárias, não as ordinárias, aquelas que já estão determinadas. Essas pessoas que estão diante de Deus, elas vão fazer coisas extraordinárias. Aquelas coisas que ninguém espera, aquelas coisas que Deus coloca para fazer e a pessoa está pronta para fazer. Então a gente diz: uau, eu não esperava por isso. Então essas pessoas fazem coisas com alegria e com prazer, porque sabem que estão servindo a Deus, sabem que estão engajadas em algo muito maior, uma causa eterna. Elas têm coragem, ousadia, elas se entregam de corpo e alma a seus objetivos, porque sabe que Deus as chamou, que Deus as comissionou para algo muito maior do que viver essa vida aqui, de levantar, trabalhar, ganhar dinheiro, comer e dormir. Existe algo maior que Deus está te chamando. Deus está te chamando para você resplandecer a luz dele no meio de um mundo que vive nas trevas, sem esperança. Você foi chamado para algo grande. E você pode passar a sua vida, na sua vidinha, sem realizar o que Deus te chamou para fazer. As pessoas apaixonadas têm uma visão ilimitada do que Deus pode fazer. Eu não sei o que Deus pode fazer. Deus pode me surpreender a cada dia. Ele faz coisas que eu não espero, porque Ele é Deus. Elas estão prontas sempre para serem surpreendidas para Deus. Essas pessoas não colocam limites para Deus, não colocam cercas na obra de Deus. Até aqui o Senhor veio, daqui não dá mais. Às vezes nós falamos assim: aquela pessoa nem Deus dá conta. Isso, gente, é não crer no tamanho do Deus que nós temos. As pessoas apaixonadas não têm empecilhos, não criam situações, não andam desanimadas. Você está desanimado? Repense a sua vida com o Senhor. Independente das situações, essas pessoas reconhecem em todas as coisas a boa mão do Senhor. Mesmo nas coisas ruins que está acontecendo na nossa vida, o Senhor não está a parte disso. O Senhor é soberano. Ele permite que as coisas aconteçam na nossa vida, porque Ele mesmo diz que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita.
Então, quando coisas ruins acontecem na nossa vida, é porque ele está desconstruindo para reconstruir algo novo. E às vezes nós tentamos reconstruir esse algo novo com as nossas mãos e nós erramos. Então, o que Davi fez? Ele não pôs a armadura que Saul deu para ele. Ele quis que a honra ficasse para Deus. Então, ele foi com o que ele tinha e com o poder de Deus. Ele não olhou para o tamanho do gigante. Ele não falou assim, é um gigante, que todo um povo estava olhando para o tamanho do homem. Ele olhou para o Senhor dos exércitos. Então, ele não enfrentou Golias, Davi, porque em troca ele ia casar com a princesa Mical, mas porque amava o Senhor, porque ele era um homem do Senhor. Em 1 Samuel 16:13 diz assim, tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Davi havia sido ungido pelo Senhor. Se a unção do Senhor está sobre você, você está ungido de um poder do alto. Então as pessoas apaixonadas pelo Senhor não andam derrotadas, mas vitoriosas, porque têm plena convicção de que Deus nos concedeu ou vai nos conceder a vitória em todas as coisas e do jeito dele, não do nosso jeito. Não por causa de nós, mas por causa do nome dele mesmo. As pessoas apaixonadas também pelo Senhor sabem obedecer ordens. É uma pessoa submissa ao Senhor. Nós temos que ser apaixonados pelos princípios do reino do meu Senhor. Entendam que para o que o Senhor está te chamando, Deus jamais vai colocar poder espiritual na tua vida se você não for submisso a Ele. Imagina que eu dê uma carteira cheia de dinheiro para o meu filho de 7 anos de idade e fale, filho, vai e faça tudo o que você quer. Então, ele não vai colocar munição, poder espiritual em você. Poder espiritual na Bíblia, o termo no grego chama dinamai. É dinamite. É um poder muito grande. Então, o Senhor jamais pode colocar poder em alguém que não vai obedecê-lo, porque a pessoa vai fazer coisas para o seu próprio interesse, que não vai glorificar o nome dele, que não vai concorrer para o bem dos outros, para o bem do corpo de Cristo. Então, ele não pode. O nosso coração tem que ser submisso. E as pessoas que são apaixonadas pelo reino são submissas ao que Deus quer, ao que o reino prima por realizar nesse mundo. São pessoas dispostas a fazer coisas simples. Você gosta de fazer coisas simples? Ser carregador de marmita, como Davi fez? Foi levar uma marmita para os irmãos, um garoto de recado? Fala aqui que o seu pai está tudo bem? Às vezes nós achamos que nós não podemos nos submeter a fazer coisas pequenas, a limpar chão, a lavar pés. O nosso Deus, Jesus Cristo, lavou pés. E Ele é o nosso modelo e nós somos discípulos dele. Quando nós transportamos tudo isso para a nossa família, se é uma família de serviço, que uns servem uns aos outros, em amor, essa família brilha. As pessoas querem estar nessa casa, porque uns servem uns aos outros, não cada um vive para o seu próprio interesse. São pessoas que são apaixonadas e sempre motivadas porque fazem as coisas e não são mandadas, elas vão fazendo, elas veem as necessidades. E essas pessoas nos surpreendem, gente. Elas fazem coisas que a gente não espera. Você quer ser uma pessoa assim? Porque, gente, a nossa natureza é carnal, terrena, quer ser servida. Nós não queremos servir a ninguém. Nós achamos que as pessoas têm que nos servir. E o Senhor nos chamou para servir ao próximo. E se nós não temos essa natureza, a gente deve chegar diante do nosso Pai. Senhor, eu não penso assim. Eu não sei viver assim. Eu preciso que o Senhor me ensine.
E ele vai te quebrar, vai te colocar em situações específicas para que você possa aprender a servi-lo. Davi não sabia o que Deus iria realizar. Quando ele foi levar a marmita para os irmãos, ele não tinha a menor ideia do que ia acontecer na vida dele. E hoje nós estamos lendo aqui a história dele, porque Deus o honrou, colocando a história dele nesse livro eterno, que é a palavra de Deus, porque ele obedeceu. Ele fez uma coisa simples, glorificou o nome de Deus. Então, quando ele foi, ele não sabia o que estava esperando ele, mas ele se colocou à disposição. Ele não foi preguiçoso, ele estava disposto. Você pode dizer hoje para o Senhor: Senhor, eu estou disposto a ser usado pelo Senhor na minha família, no meu trabalho, na minha comunidade, por onde eu for, do teu jeito, não do meu, porque nós queremos dar o nosso jeito. Nós queremos fazer da nossa forma, dentro do que nós aprendemos na nossa vida, o que é certo e errado. Mas dentro dos princípios de Deus, dos interesses do reino, às vezes as coisas são tão diferentes do que nós achamos certo. Davi diz assim: pronto, eu estou pronto, eis-me aqui, Senhor. E ele foi profundamente usado em tudo que ele fez, né? Ninguém o chamou, ele viu a necessidade daquele momento e se colocou na brecha. E ele trouxe uma palavra de alento e não de julgamento. Essa é a diferença de que quando ele se coloca na situação para ir lutar com o gigante, ele não ficou falando para os outros: mas vocês são fracos, hein? Como assim ninguém foi? Ele vai, porque ele se coloca na situação. Então, essas pessoas apaixonadas transformam vitórias em momentos de alegria, derrotas em experiências de aprendizado e tarefas em missões. Pequenas tarefas que Deus dá se tornam uma missão para ele, porque é para o reino. Pessoas apaixonadas confiam em Deus e sabem o que ele vai fazer. A força de Davi, o foco dele era a confiança em Deus. Ele tinha fé. E a sua confiança não dependia da sua destreza, da sua capacidade. Mas Davi se indignou pela afronta de Golias para com as coisas de Deus. A honra do Deus vivo tinha sido violada. Ter medo diante do desafio era deixar de acreditar nas promessas de Deus, na sua aliança. Então Davi, ele não se conformou com a situação. Queridos, afrontar a Deus é afrontar os que creem nele. Temos que enxergar as coisas da forma que Deus enxerga, olhar com os olhos de Deus. Os homens tornam-se recebedores do que ele provê. Passamos a compartilhar dos feitos divinos quando nós nos submetemos ao seu poder, ao seu querer na nossa vida. É maravilhoso a gente poder confiar no Senhor e se colocar na brecha. Davi não confiou na armadura que foi dada para ele, e nem na funda. Ele confiou no Senhor. Ele enfrentou as dificuldades no nome de Deus. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então, a situação física, aos nossos olhos, se a gente olhasse antes da luta começar, um gigante enorme e um tampinha ruivo na briga. Quem a gente acha que iria ganhar aos nossos olhos? Mas Deus faz coisas novas quando a gente não espera. Então, pense em alguma situação da sua vida hoje que você pensa que não tem conserto, ou que vai ser muito difícil, ou que tem um trecho muito comprido para você caminhar. Às vezes nós pensamos que temos que trabalhar muito, que temos que estudar muito, que eu tenho que manipular algumas situações, eu tenho que trabalhar muito para o meu marido se apaixonar mais por mim, eu tenho que estudar muito para eu chegar num doutorado, para eu ser alguém, para eu ganhar dinheiro, para que então as pessoas me admirem. O Senhor te ama.
perdidamente, apaixonadamente, Ele deu o seu Filho por você. Não é que nós não precisamos das pessoas, nós devemos amar as pessoas. Mas aquele que nos ama, Ele é suficiente na nossa vida para nos encher com o amor dEle. E Ele nos sustenta em todas as situações, seja o tamanho do gigante que estiver na nossa frente. Davi, gente, sabia o seu lugar. Ele sabia o que lhe cabia. Ele não precisa usar o que não é seu. Não use expedientes estranhos ou de fora que não venham do Senhor para corrigir alguma situação da sua vida. Hoje, às vezes, eu me lembrei de uma situação. Hoje eu tenho ido a muitos chás de cozinha de meninas que vão se casar. E um chá que eu fui, as meninas levaram os presentes que eram determinados para elas de cozinha. E aí no convitinho era escrito assim: traga o seu presente e, se possível, algum presentinho do sexy shop. E aí, na hora de entrega dos presentes, a noiva abriu os presentes e aqueles pequenos presentinhos do sexy shop. E aquilo era motivo de muita brincadeira e muita ludicidade no meio delas, mas de coisas pejorativas também, que começam a brincar sobre uma sexualidade que é maravilhosa que o Senhor deu. Mas existe uma mensagem, eu não sou contra as coisas do sexy shopping, elas em si mesmas não têm mal nenhum. Mas é a mensagem que está atrás disso. Porque aquelas meninas estavam crendo que para que a nossa relação sexual seja boa, ela precisa ser agregada de algo mais apimentado, como se dois corpos que Deus fez, o homem e a mulher, não fossem suficientes para dar prazer um para o outro. Então, isso é muito sutil. É como se tem mulheres que não conseguem ter prazer na relação sexual, então elas precisam apimentar a relação e não colocar a vida sexual dela diante de Deus para que Deus cure a relação, para que Deus dê caminhos para ela desenvolver aquilo que Ele mesmo sonhou para o homem e para a mulher. Então nós procuramos armaduras, como Saul queria oferecer para Davi, para vencer gigantes que aparecem na nossa vida. Nós fazemos isso todo o tempo. Se eu tenho uma dívida muito alta, ao invés de eu ir trabalhar duramente para pagá-la, eu vou ao banco e arrumo um empréstimo, porque eu sinto um alívio imediato. Então eu arrumo uma armadura para vencer um gigante, que é uma dívida, mas essa armadura é só um amuleto, mas a dívida continua ali. E o Senhor vem para destruir, gente, as coisas que estão incomodando a nossa vida. Ele vem limpar e fazer nova, perfeita as coisas. Ele quer dar plenitude no nosso casamento. Ele quer ensinar você a lidar com as finanças de uma maneira inteira, administrar o dinheiro que Ele te dá, até que você aprenda a ser mordomo dele no dinheiro. Então, nós fazemos uma confusão muito grande com tudo isso que vai acontecendo na nossa vida. Então, continuando o nosso estudo, a verdade revelada nessa história de Davi e das pessoas que são apaixonadas por Deus é que elas sabem que o sucesso é de Deus. Elas querem guerrear por Ele. Elas querem pelejar e participar desse movimento de Deus aqui no mundo. Então, quando João, em João 3,5, diz assim: respondeu-lhe Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, existe um convite para que você entre nesse reino, um reino novo, um reino com interesses diferentes desse daqui da terra, um reino que vai
acumular tesouros para você lá no céu, não daqui. Há muitas pessoas que acordam de manhã preocupadas com o tesouro que vão angariar nesse mundo aqui. E, gente, eu vou dizer para vocês, já viram algum velório com caminhão de mudança atrás? Os egípcios tentaram fazer isso. Eles construíam aqueles sarcófagos para os faraós com tudo que ele tinha conseguido juntar durante a vida e tudo que ele gostava, porque eles imaginavam que a pessoa poderia usar aquilo depois da morte. Mas nós sabemos que não é assim. Que nós não vimos isso e não vai acontecer, porque não é essa a propósito de Deus para nós. Então existe um convite para que a gente entre nesse reino. E em Mateus 6,33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que é esse reino? Como que eu acho esse reino? O que é isso que nós estamos falando? Nós nascemos pecadores. Qualquer pessoa que viver consigo mesma pelo menos 10, 15 minutos do dia e puder se ver, vai chegar na conclusão que o que tem dentro de si não é nada bom. E que nós precisamos ser salvos, salvos de nós mesmos, salvos do nosso pecado. E Deus providenciou isso em Jesus Cristo. E a palavra diz que quando Jesus Cristo foi crucificado, ele foi crucificado numa cruz. Aquela cruz estava deitada no chão e foram cravados pregos nas suas mãos e nos seus pés. E em João 12:32 diz, Jesus diz que quando eu for levantado na terra, eu atrairei todos a mim mesmo. Jesus estava dizendo naquele momento como que iria acontecer as coisas. No momento em que ele foi levantado da terra, você foi incluída na morte de Cristo. Você foi incluído, meu irmão, dentro do corpo de Cristo. E toda a humanidade foi incluída ali. Então, o que nós temos, a diferença que nós temos que saber e crer é que você e eu estávamos lá no corpo de Cristo. Toda a humanidade se encontrou um dia no corpo de Cristo. E é nosso papel, tomarmos posse dessa herança. Então, por isso que chama Velho e Novo Testamento. O Velho dizendo do Cristo que viria, e o Novo dizendo do Cristo que já veio. Se eu tomo posse de que existe essa herança para mim, então eu nasço de novo para uma nova vida, para entrar num novo reino. Um reino com interesses, com situações, com um poder totalmente diferente desse reino aqui da terra. Por isso que quando Deus faz e usa a metáfora do trigo e do joio, ele usa porque o trigo tem a raiz rasinha na terra. O trigo é símbolo dos cristãos e o joio daqueles que ainda não creem. E o joio tem a raiz bem funda, porque ele está ligado nas coisas dessa terra. O trigo, quando ele fica mais maduro, ele pende, ele pendoa, ele cai. A flor dele em cima, ela desce, porque quanto mais velho, mais humilde. O joio, quanto mais velho, mais empertigado, mais orgulhoso. Então o Senhor usa essas metáforas porque dentro do reino dele, os conceitos é de serviço, é de unidade, é de amor, é de coisas espirituais que estão ligados para a eternidade, que não tem nada a ver com essa vida de 80 anos, 90, 100, no máximo que nós estamos dando conta de viver hoje. Então, enquanto nós estamos ligados nessa vida, não quer dizer que nós não possamos, nós vamos fazer coisas, trabalhar, estudar, criar filhos,
se relacionar com as pessoas, mas com o nosso olhar lá no reino, com os interesses do nosso Pai, que são interesses diferentes desses que nós buscamos. Em Romanos 17:8 diz assim: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aprovado pelos homens. Esse versículo aqui, só ele cabe para a gente meditar quase que um dia inteiro. Mas o que está dizendo? Olha só, gente, o reino de Deus não está ligado com coisas de manutenção, que é comida e bebida. Mas o reino de Deus tem a ver com justiça. Por que justiça? Porque nós éramos pecadores, nós precisamos ser justificados. E porque fomos justificados, não temos mais culpa. E porque não temos mais culpa, então sim, temos paz. Então, olha só, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, porque fomos justificados, nós temos paz, porque não temos mais culpa, e porque não tenho mais culpa, eu sou alegre no Espírito Santo, porque o Senhor me ama do jeito que eu sou, do jeito que eu dou conta de ser hoje. E Ele está me ensinando, e Ele tem o resto da eternidade para me ensinar. Eu não tenho nenhuma culpa, eu não tenho alguém com uma arma atrás de mim que eu tenho que ser mais isso ou mais aquilo. Deus me ama do jeito que eu sou, e Ele quer me transformar, e Ele tem poder para isso. Ele tem poder nos céus e na terra para fazer de mim o que Ele quer. Então, enquanto eu tentar ser sozinha, eu vou ficar cansada, eu vou ficar sobrecarregada, eu vou fazer um processo na minha vida pesado, de que nós chamamos um processo religioso, de peso da religião. Eu tenho que ser santa. Eu não tenho. Eu sou chamada para ser santa porque o santo veio morar em mim, que é o Senhor Jesus Cristo, por meio da sua obra e da fé nele. Então, na oração do Pai Nosso, em Mateus 6:10, diz assim: Jesus está nos ensinando, e nós às vezes falamos essa oração, e nós não nos apercebemos do que nós estamos dizendo, que ele diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja bem o que vocês têm orado. Você tem pedido para que o nome de Deus seja separado na minha vida, seja separado na minha casa, seja separado na minha cidade, porque santificado significa separado, aquele que é livre de tudo que é ruim. Então, Senhor, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha os teus interesses, o teu governo sobre a minha vida. É isso que você tem orado. Venha tudo o que o Senhor quer sobre a minha vida, mesmo que no primeiro momento me pareça estranho, não seja segundo os meus interesses, mas que a tua vontade seja feita aqui na terra como no céu. Porque o reino de Deus já é estabelecido em nós. O dia que nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, que nós cremos na nossa morte e na nossa ressurreição, no corpo de Cristo, nós entramos para o reino. Porque ele disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Eu não posso ver o reino se eu não passar por Cristo. E o reino de Cristo é iluminado. É um reino que mostra quem eu sou. E muitas vezes eu não vou gostar de imediato do que eu sou. Mas junto com isso vem o amor. O amor de Deus. Olha, filha, você é assim, mas eu vou te lavar com meu sangue, eu vou te purificar, eu vou te fazer nova, eu vou te fazer algo tão especial que você nunca sonhou. Eu vou te levar a fazer coisas que você nunca pensou. E você pode compartilhar das minhas vitórias, do meu poder,
do meu viver. Gente, é maravilhoso. Deus não quer fazer remendo, gente. Ele não quer fazer de você uma pessoa mais ou menos. Ele quer te fazer inteiro. Ele quer teu coração inteiro. Em 2 Crônicas 16:9, diz que os olhos do Senhor passeiam sobre a terra, procurando o coração daqueles que é totalmente dele. Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Assim como Davi tinha o coração totalmente para o Senhor. E ele não olhou para a circunstância, ele não olhou para o gigante, ele não olhou para a armadura de Saul. Ele olhou para Deus, que é todo poder, que pode fazer qualquer coisa na minha, na tua vida, na vida do outro. E nós estamos ligados em tantas coisas que não fazem nada na nossa vida. Em tesouros que a traça e a ferrugem vão comer. Eu acabei de me mudar para uma casa nova. Nós reformamos a nossa casa, mudamos para a nossa casa. Daqui 100 anos, essa história passou. Aquela casa não é mais minha, talvez não seja nem dos meus filhos, de ninguém da minha família. Eu não posso ser ligado nela. Aquilo não é nada, é só um presente que Deus deu para eu morar, para eu ter um teto. Mas ela não tem posse de mim. Ela é só um lugar para eu morar. Nós nos ligamos a coisas que não têm importância nenhuma. E o Senhor não vai dar para nós coisas que têm importância para nós. Porque senão nós vamos ficar ligados nela. E se Ele começou uma obra na sua vida, Ele vai terminar. E Ele vai te ensinar. E Ele vai te podar. E Ele vai te ataviar como a noiva dele. Para que você fique resplandecente, diferente do mundo. Para que as pessoas vejam e sintam o perfume dele em você. Para que as pessoas vejam que você tem algo diferente. E que você possa testemunhar dele. Às vezes as pessoas pensam que ir para Deus significa entrar numa igreja, ficar lá com um povo diferente e se separar totalmente de tudo. Nós somos chamados para a pregação do Evangelho, a testemunhar daquilo que Deus fez na nossa vida. E é isso que Davi fez. Ele não foi lá e fez uma pregação. Mas o que ele fez, pregou até hoje, e está falando para nós hoje aqui. Ele pregou de uma funda. Ele pregou de uma posição que ele tomou diante do Pai. De uma posição de fé, de entender quem Deus é. É um Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas, que pode fazer qualquer coisa na tua vida. Davi não enxergou o tamanho do gigante. Ele tinha em mente, no coração, o tamanho do Deus que ele cria. Se nós gastarmos o nosso tempo olhando a circunstância, ela nos levará a reagir. Aí nós vamos reagir segundo a circunstância. E nós não vamos fazer o que é preciso ser feito, porque nós estamos reagindo. Então você pode ter certeza que você fará coisas que na maioria das vezes não devem ser feitas, quando você olha para as circunstâncias. Nós temos que olhar para Deus, e Ele nos ensinará o que deve ser feito naquele momento, e a circunstância, da forma que promova o reino dele, e não o nosso. Em alguns momentos, Ele vai nos chamar para aquietarmos. Aquieta e sabe que eu sou Deus. Deleita-te em mim e eu satisfaço os desejos do teu coração. É assim que o Senhor trabalha conosco. Aquieta e vê o que eu posso fazer na sua vida. Em Isaías 64, 4, vamos abrir nessa passagem. Ela é uma passagem que ela coloca a gente prostrado, quieto diante de Deus. A passagem diz assim, Isaías 64, 4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. O Senhor trabalha
para aqueles que nele esperam. Espera no Senhor e Ele vai trabalhar para você. Então, mas nós temos muita pulsão de vida. E nós somos muito sabidos. Então, nós precisamos emburrecer um pouquinho, irmãos. Nós precisamos ser um pouquinho burrinho para Deus. Senhor, eu não sei. E não saber mesmo, porque Ele vai fazer coisas que nós não imaginamos na nossa vida. Ele vai nos levar a situações que nós nem imaginamos. Ele vai fazer nova todas as coisas. Tem um trecho que eu gostaria de compartilhar para vocês, já pertinho de terminar, em Mateus 9, 27, diz assim, Jesus está curando 2 cegos, e ele diz assim, essa passagem, Mateus 9, 27. Partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou, crede vós que eu possa fazer isso? Responderam-lhe eles, sim, Senhor. Então, ele tocou os olhos dele, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Preste atenção na passagem, gente. Qual foi a pergunta que Jesus fez para eles? Crede vocês que eu posso fazer isso? Faz essa pergunta no seu coração. Você crê que Jesus pode fazer isso que você está desejando no seu coração? Que o seu filho seja liberto das drogas, que seu marido seja convertido, que a sua esposa seja convertida, que a sua família restaure tudo, que tem um grande mal-estar, que está todo mundo rompido. Você crê que você pode alcançar uma meta que você tem sonhado? Você crê que esse é o sonho do Senhor? Você crê que o Senhor pode fazer isso? Aí o que Jesus responde? Seja feito segundo a vossa fé. Porque nós trabalhamos, gente, quando eu não creio em algo, eu trabalho o contrário. Quando eu temo uma coisa na minha vida, eu trabalho a favor daquilo. Porque o meu medo me leva a trabalhar aquilo. Há um tempo atrás, eu fui procurada para aconselhamento por um pai que tinha um menininho de 2 anos e ele chegou e falou, eu vim conversar com você porque eu tenho medo que o meu filho se torne homossexual. E eu falei, mas por que você teme isso? Ele tem algumas coisas diferentes desde pequenininho. Então, quando ele tinha uns 9, 10 meses, ele começou a gatinhar. E quando ele ia para o armário pegar os sapatos, ao invés de ele pegar os meus sapatos, ele pegava os sapatos da minha esposa. Eu falei, e daí? Aí ele falou, e também agora, esses tempos atrás, eu deixei ele com a minha cunhada e ela fez um vestido para ele e eu cheguei em casa e ele estava vestido. Eu falei, mas vestido, mas por que? Você perguntou? Não, porque ela estava contando uma história bíblica para ele. E ela o vestiu de lençol. Aí eu comecei a conversar com ele. Eu falei, por que você acha que o seu menino de 9 meses gatinhou em direção ao sapato da sua mulher? Porque é mais colorido, porque tem mais brilho, porque é mais leve, não porque ele é homossexual. E porque ele estava vestido de vestido, como na época dos homens bíblicos. Então esse pai tinha tanto temor de que o filho se torne homossexual que ele estava trabalhando a favor disso, porque ao invés dele ser homem com esse menino, ele vai olhar para o menino e dizer assim, você não pode pôr esse vestido, porque isso não é de homem. E o menino não está achando mal nenhum naquilo, e aquilo está na cabeça do pai. Então o pai começa a determinar para ele que ele não é tão homem, na fala dele. Então nós trabalhamos, às vezes, a favor dos nossos medos, a favor daquilo que nós tememos. E em Jó 3:25, se não me engano, tem uma passagem que diz isso.
O mal que eu temia, esse me sobreveio. Então, irmãos, o Senhor nos chama para olhar para Ele, porque nós somos doentes. Nós somos contaminados pelo pecado. Nós fazemos confusão onde não tem, porque nós temos os nossos medos. E nós tentamos fazer do nosso jeito. Nós tentamos arrumar as coisas da nossa forma, e não nas de Deus. E, para encerrar, em Filipenses 3, de 13, nós vamos ler até o 21, tem uma passagem que eu acho que cabe aqui para a gente encerrar e concluir isso tudo que nós aprendemos hoje com Davi, para não olhar os gigantes, para olhar aquilo que o Senhor vai fazer e para a gente ficar descansado no poder de Deus. Em Filipenses 3, de 13 a 21, diz assim: Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos tenhamos este sentimento. E se pensais de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas andemos segundo o que já alcançamos. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Pois muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição, o seu Deus é o ventre, e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, irmãos, o Senhor nos chama para andar olhando para frente, não para trás, não para o passado, não para as coisas que nos machucaram e ficaram lá atrás. Às vezes nós damos força para as coisas do passado e elas não estão mais acontecendo. Nós estamos fazendo escolhas aqui no nosso presente. E o Senhor está nos dizendo, Paulo está nos exortando, para esquecer das coisas que para trás ficaram para trás, e avançar para frente, prosseguir para o alvo, olhando para Jesus, para o autor e consumador da nossa fé, olhando para o reino, para aquilo que Ele tem proposto, para não olhar para o reino aqui da terra, onde Ele diz, e Ele dá o perfil, no versículo 19, que esse perfil de quem anda olhando para esse reino, está olhando para a glória de si mesmo, que ele vai se envergonhar e só pensando nas coisas terrenas, nos interesses daqui, do aqui e agora. Eu quero ser feliz agora. Paulo está nos exortando, olha para a soberana vocação que você tem em Cristo. O Senhor te chamou para outra coisa. Talvez você possa passar essa vida aqui nessa terra sem usufruir do que Deus tem te chamado para outra coisa. Então o Senhor está te chamando para a glória do reino dele. E Ele está dizendo para que nós andemos segundo o que eu já alcancei. Não ande olhando para o que os outros alcançaram, para o que você não alcançou no passado, mas o que você dá conta hoje e dizendo para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu sou assim hoje, mas o Senhor vai me fazer em algo novo. Então nós temos que ser o barro na mão do oleiro, para que Ele faça de nós o vaso como lhe aprouver, para que Ele faça de nós algo que Ele sonha. Quando a gente pensa na metáfora do barro, do vaso, o Senhor nos fez do pó da terra. Esse pó misturado com água dá barro. A água é símbolo da palavra.
Então, se nós bebermos bastante a palavra de Deus, ela vai se misturar conosco, que nós somos pó, e nós vamos se tornar esse barro maleável na mão do oleiro. Mas, irmãos, nós vamos precisar ir para o forno. Nós vamos precisar ir para o forno para que o vaso possa ser usado. Vocês já viram colocar alguma coisa num vaso que ainda não foi para o forno? Não dá para conter nada. Ele precisa ser endurecido, ele precisa ser provado, ele precisa passar pelo forno, pelo fogo, para que ele possa ser usado. Então, as coisas que você tem passado, que parecem gigantes, são os fornos de Deus, para que a gente possa ser usado para a honra e glória dele, para consolar o outro, para ensinar o outro qual é a trilha por onde você já passou. A Bíblia diz que aquele consolo que nós somos consolados, nós vamos usar para consolar os outros em 1 Coríntios 1:3. Diz que com a mesma consolação que você foi consolado, você vai consolar o outro. Então, você descansa no Senhor, que o que Ele está fazendo na sua vida, Ele vai usar para que você edifique a vida de outro. Não tenha medo do que o Senhor está fazendo na sua vida. Não tenha medo do que Ele vai fazer. Se entregue, se deleite. Existe uma metáfora que às vezes a gente usa, que é pule, sem saber o fim do chão, porque o Senhor está te sustentando. Ele sabe o que é que vai acontecer na sua vida, que é melhor para você, para te transformar naquilo que Ele sonhou para você. Quando Ele me fez, Ele fez a Maria Antonieta, quando Ele fez você, Ele fez com uma intenção no coração, com um propósito, para te usar para o reino dEle, para te usar para vencer os gigantes que vão aparecer na sua vida, que vão aparecer na vida dos outros, mas que Ele possa te usar para a honra e glória do reino dEle. Irmãos, eu quero louvar a Deus por esse momento, por tudo que Ele deu, e quero deixar uma palavra de bênção na vida de vocês, e que o Senhor possa usá-los e gravar essa palavra no coração de vocês. Em nome de Jesus, eu peço que Deus faça uma obra maravilhosa na vida de vocês. Vamos orar então. Paizinho querido, Pai bendito, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, e que nós possamos nos render, Senhor, ao teu poder, aos teus propósitos, à proposta sua que o Senhor tem para a nossa vida. Nos ensina a nos render nos teus braços, naquilo que o Senhor tem desenhado para nós, e que nós possamos descansar no Senhor e fazer parte da tua obra. Cuida de cada um, Senhor, desse programa, abençoa cada dia aqui, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, graça e paz a cada um de vocês. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 32157508 ou venha nos fazer uma visita na Rua Jequitibá 244, Vila Ideal, bem próximo ao Estádio Teixeirão. Cultos todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 e às 19 horas. Tenham todos um dia abençoado pelo Senhor e até o próximo programa. Graça e paz. Pela graça de Deus, livre
eu sou. E a sua graça que me foi dada me libertou. Em Cristo Jesus eu pude ver a luz quando fui atraído, no seu corpo morri. Lá na cruz, no seu corpo eu morri, fui sepultado e renasci. Aleluia, Cristo vive, nova vida tenho em mim. Por Jesus fui resgatado do pecado e da morte, tudo feito e consumado. Por sua graça eu sou salvo, graças dou. Jesus, Jesus, meu Rei e Senhor, minha paz, meu caminho, meu amado Salvador. Santo, Santo, meu Rei e Senhor, minha vida, minha luz, meu amado Jesus. Jesus, Jesus, meu Rei e Senhor, minha paz, meu caminho, meu amado Salvador. Santo, Santo, meu Rei e Senhor, minha vida, minha luz, meu amado Jesus, meu amado Jesus, meu amado